Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos discute um tema cada vez mais presente na vida de praticamente todo mundo: a infância hiperconectada. Com o avanço das tecnologias digitais e do acesso à internet, as crianças têm passado cada vez mais tempo diante das telas, o que impacta na sua socialização, saúde e desenvolvimento. Como equilibrar o uso das tecnologias sem prejudicar o bem-estar infantil? Para nos ajudar a refletir sobre essa questão, eu, Juliano Domingues, recebo aqui nos estúdios da Universidade Católica de Pernambuco a professora pesquisadora e advogada em Direito e Tecnologia, Paloma Saldanha, e a pedagoga especialista em Gestão Educacional, Valéria Oliveira, que é doutora em Educação Tecnológica. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro de Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. A tecnologia digital está bastante presente no cotidiano infantil. Celulares, tablets e telas são usados para entretenimento, educação e interação social. Mas o que acontece quando o tempo de exposição excede o recomendado ou o razoável? Além disso, o que dizer sobre o conteúdo que tem sido consumido em excesso? Especialistas de diversas áreas do conhecimento alertam que já há evidências científicas robustas sobre os impactos desses hábitos no desenvolvimento cognitivo, na qualidade do sono e até mesmo na capacidade de concentração das crianças. Como a sociedade pode encontrar o equilíbrio entre o mundo digital e as experiências essenciais da infância? Queria agradecer quem vai nos ajudar a responder a essa pergunta, ao longo do programa, são nossas convidadas, então queria agradecer a professora Valéria, a professora Paloma, pela presença de vocês aqui. E já passo a primeira pergunta, a título de introdução, digamos, né? De fato, a infância tem sido modificada por essas tecnologias? É outra infância que temos vivido, professora Valéria? De fato, Juliano, a gente percebe que a infância tem sim sido modificada. Na verdade, a infância é um conceito, é um construto cultural. E com o avanço das tecnologias, né, existem alguns autores que vão falar de cyberinfância. E esse excesso de uso das telas, ele tem provocado muitas mudanças do ponto de vista do desenvolvimento e das formas de interação das crianças. A gente sabe que a infância ela é uma fase em que o potencial de desenvolvimento cognitivo, motor, social da criança, né, é a fase em que o ser humano mais se desenvolve. Nas interações, no brincar, e tudo isso tem sido transformado e modificado a partir do uso excessivo das tecnologias. E tem provocado uma série de mudanças que é preciso pensar, por isso, né, hoje a sociedade, as pesquisas, elas têm mostrado que é preciso que a gente olhe para o fenômeno da tecnologia, né, e seus impactos na infância, para que a gente consiga, muitas vezes, dar 2 passos para trás e refletir, né, sobre a mudança de comportamento que é necessária nessa mediação, né, com as crianças, enquanto adultos que somos, né, para que essa infância ela seja resgatada em vários aspectos, sobretudo nesse aspecto do brincar, que eu costumo dizer que o brincar é o trabalho da criança, né? E as tecnologias, de uma certa maneira, elas têm influenciado muito a mudança nesse brincar e nessas formas de interação. Acho que elas têm tentado, inclusive, modificar o que significa brincar, né? Porque aí as grandes empresas terminam colocando brincar como estar dentro de uma tela, quando na verdade a gente sabe que não é. Então era isso que eu ia perguntar, quer dizer, a gente está falando especificamente sobre infância, adolescência, mas o quanto esse fenômeno específico, né, as evidências que têm surgido nesse ambiente são reflexo de um contexto um pouco mais amplo, não é? De um ambiente social praticamente dominado pelas chamadas Big Techs. A gente pode pensar a partir dessa perspectiva, professora Paloma? Acho que a gente deve pensar a partir dessa perspectiva, porque tudo o que move o desenvolvimento, acho que a palavra que a professora Valéria trouxe foi bem interessante e bem importante, porque tudo o que move o desenvolvimento da sociedade está voltado a quais são as forças que estão ali para trazer esse movimento. E aí o que a gente tem de força para movimentar a sociedade de hoje, o desenvolvimento da criança, do adulto, do adolescente, do adulto, do idoso, qualquer desenvolvimento nesse sentido, são as grandes empresas de tecnologia, porque a gente tem sim, hoje em dia, uma cultura cibernética, a gente tem uma cultura voltada para o uso cada vez maior dessas tecnologias e ferramentas tecnológicas, né? Tanto é que a gente hoje, eu vou entrando já na parte jurídica, tá, Juliana? A gente tem no lado jurídico, a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados especificamente, a gente tem um ponto específico que fala sobre a questão
livre desenvolvimento da personalidade. Por que eu trouxe isso? Porque ela colocou isso para a gente, né? A questão do livre desenvolvimento. E a gente tem isso na legislação. Então, eu preciso, quando eu vou trabalhar com novas empresas, quando eu vou trabalhar com esse contexto, essa cultura cibernética, eu preciso pensar nesse livre desenvolvimento da personalidade, que, na verdade, a gente não está tendo essa liberdade, a gente não está tendo esse livre desenvolvimento, porque ele está sendo, a palavra não é nem chancelado, que era o que eu ia dizer, mas está sendo organizado, né, de uma forma muito estrita por essas grandes empresas. E fala-se muito sobre o brincar, né, professora Valéria? Quer dizer que esse brincar ele tem sido substituído. Ao longo da história da humanidade, ele passa por modificações. E uma característica desse momento agora, muito forte, é esse brincar no ambiente digital, no ambiente virtual. E aí a impressão que eu tenho, desculpa, mas assim, a impressão que eu tenho é que quem não é da área de educação ou de tecnologia, talvez possa achar que isso é uma bobagem, isso pouco importa. O que é que a gente pode dizer para, eventualmente, alguém que imagina que isso não tem grande relevância, ou seja, que isso não é uma transformação relevante? Perfeito, Juliano. Veja, a questão do brincar, né, do desenvolvimento e dessa pseudo-brincadeira que a tecnologia promove, né, é muito importante a gente considerar que a brincadeira ela é essencialmente interativa do ponto de vista, né, relacional. E a brincadeira tecnológica, os próprios brinquedos, a gente fala muito do uso das telas, né, mas os brinquedos tecnológicos, a maioria deles brinca sozinho. A postura da criança diante daquele brinquedo é uma postura passiva, né? De quem necessariamente participa de uma situação, mas não como sujeito ativo. E a gente vai para os conceitos de aprendizagem, de desenvolvimento de Piaget, de Vygotsky, que a gente precisa, né, trazer essa criança para um mundo real, onde ela possa criar, imaginar. Porque essa brincadeira, onde ela é passiva, ela deixa de imaginar, ela deixa de ser um sujeito ativo e participante para ser um mero espectador, seja usando tela, seja num jogo eletrônico, seja num brinquedo que por si só, o exemplo dos carrinhos, né? Antigamente a gente fazia carrinho de latas, a gente criava, ou até os próprios carrinhos convencionais, mas hoje o carro com controle remoto ele brinca sozinho, né? Você só faz apertar ali e vai ver para onde ele vai, então é muito importante pensar que o brincar para a criança, para o desenvolvimento dela é fundamental. E esse brincar ele precisa ser ressignificado no contexto contemporâneo para que a criança tenha possibilidades de interagir e de se desenvolver cognitivamente, socialmente, né, do ponto de vista motor, porque as crianças hoje, a gente tem vários casos, eu ouvi uma entrevista bem interessante que dizia assim, diminuiu muito o número de ortopedistas, né, porque as crianças hoje correm pouco, né, se movimentam pouco e ficam muito sentadas, muito passivas ali diante das telas. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o que é que seria esse brincar para essas grandes empresas, né, que no final das contas é um grande negócio e talvez de uma maneira geral as pessoas não se deem conta disso, né? No próximo bloco tem o quadro Conexão TV-DH. A repórter Camila Deschamps conversou com o pediatra Daniel Becker, que trabalha com a abordagem da pediatria integral e que é uma referência na área. A gente volta num instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição aborda o tema da infância hiperconectada. Agora a gente acompanha o quadro Conexão TV-DH. A repórter Camila Deschamps conversou com o pediatra Daniel Becker sobre como o uso excessivo de telas pode afetar as crianças e quais caminhos podem ser tomados para reduzir esses impactos. Não é de hoje que o acesso das crianças ao celular é tema recorrente nas escolas, entre as famílias e na internet. Para entender melhor sobre segurança, saúde e cuidados nesse contexto, vamos conversar com o médico pediatra e escritor Daniel Becker. Ele é docente na UFRJ e colaborador da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Existe uma medida saudável para o uso da tecnologia entre as crianças? É claro que existe. O problema da tecnologia para as crianças está nas plataformas que elas estão usando de forma disseminada. O problema da tecnologia não é a pesquisa no Google, os aplicativos educativos, alguns jogos educativos.
o uso pedagógico na escola, nada disso é um problema, muito pelo contrário. O problema é o uso concomitante e predominante e viciante de aplicativos como o TikTok, o Instagram, os vídeos curtos de YouTube, né, os shorts, os jogos do tipo Brawl Stars e Roblox, e etc., que são feitos para viciar não só crianças e adultos, mas as crianças e adolescentes são muito mais suscetíveis ao vício, né? Eles, infelizmente, os algoritmos desses conteúdos mesmos são usados para viciar as crianças e adolescentes. Eles são muito nocivos. Eles apresentam para meninas e meninas um conteúdo totalmente inadequado, muito nocivo para a sua saúde mental, para o seu sono, a violência, bullying, consumismo, racismo, intolerância, ideologias do tipo neonazismo, a futilidade reinante, são os golpes, as mentiras, as fake news que são igualados a fatos, blogueirinhos, imbecis que são igualados a cientistas. Enfim, o conteúdo é extremamente nocivo, especialmente para as meninas que ficam vivendo comparações impossíveis, são massacradas com essas comparações. Isso tudo acaba levando a uma série de perdas cognitivas, perdas de atenção, perdas e danos emocionais também de toda sorte. Como avaliar se uma criança conectada às redes sociais pode estar correndo perigo? Não é preciso nenhuma avaliação. Ela está correndo perigo porque ela está exposta a um conteúdo inadequado. E 100% das vezes o algoritmo vai enviar para ela esse conteúdo inadequado. Não vai mandar coisinhas bonitinhas, só gatinhos e cachorrinhos, não. Ela vai mandar vídeo de decapitação, vídeo de ataque à escola, vídeo de violência, vídeo de apologia ao suicídio, vídeo de automutilação, vídeo de dietas radicais, vai expor elas a pedófilos, a predadores, a todo tipo de golpistas, vai expor elas a neonazistas, a misóginos, meninos estão ficando misóginos com 10 anos, vai expor elas a todo tipo de conteúdo que vai afetá-las. Se uma criança passa 1 hora conversando por dia lá com seus pais, 1 hora e meia, no máximo, você juntar todos os pedacinhos de conversa, passa 4 horas na escola e passa 6 ou 8 horas ouvindo esse monte de lixo tóxico, quem é que vai estar formando essa criança? Suas crenças, seus valores, não é nem sua educação, não é nem que nós estamos educando essas crianças com youtubers e blogueiros e com publicitários, idiotas, racistas, intolerantes. Nós estamos formando essas crianças com essa gente. A gente precisa entregar esse celular mais tarde, precisa só permitir a entrada nas redes sociais aí com 15, 16 anos. Eles podem jogar, pode ter o WhatsApp aí com 13, 14, ok, mas redes sociais realmente são aplicativos extremamente tóxicos e perigosos. Como os pais devem fazer essa supervisão do uso dos celulares dos filhos? Eu sugiro sempre que se construa um contrato familiar, um contrato onde vai ter regras de uso para todo mundo, né? Então, os pais, os responsáveis desse menino, essa menina, conversam entre si, definem essas regras, tem que estudar um pouquinho o que está acontecendo, tem que saber um pouco mais sobre educação midiática para poder formar esse menino. Então, eles têm que estudar um pouco, aí definir regras, como é que vai ser naquela família, e chamar o adolescente, então, para explicar essas regras e ouvi-lo. Né? Um menino que é ouvido e que participa da elaboração desse contrato, ele vai ter mais probabilidade de aderir ao contrato. Ele vai dizer, não, isso aqui eu não quero, eu quero assim, eu quero assado. Tá bom, ó, isso aqui a gente pode mudar, isso aqui não dá para mudar, porque você tem que dormir cedo. Não sei o quê. Aí vai negociando, estrutura um contrato. E também tem que ter regra para o adulto, por exemplo. Não pode ver celular na refeição, tem que ser TV deslugada para que eles possam interagir. Né? Tem coisas básicas, assim, né? O horário de dormir, respeitar o esporte, o sono, o estudo, a interação com os amigos, não ficar isolado no quarto, número de horas por dia, tudo tem que estar lá. E, a partir desse contrato, você dá o celular e eu acho que tem que ser uma coisa tipo assim, um empréstimo. Nós estamos te emprestando o celular. Você pode perder esse celular se você não respeitar esse contrato, né?
E tem que explicar para eles sobre contatos perigosos, sobre pessoas que se infiltram, né, golpistas e pedófilos que se infiltram, que fingem que são crianças, que fingem que estão seduzindo lá um menininho, que é seduzido pela menina, que na verdade é um cara, um adulto que vai pedir uma foto, que vai fazer sextortion, uma chantagem sexual com ele. Ele precisa entender o que é consumismo, publicidade, o que são esses, por exemplo, conteúdos falsos de curas milagrosas, de dietas radicais, de suplementos milagrosos que são vendidos aí por blogueiros que contradizem a ciência, dizem que a ciência não presta. O importante é esse aproveito da fragilidade desses adolescentes, da sua necessidade de pertencimento, de serem conhecidos, de serem acolhidos para vender coisas para eles, né? Então vamos continuar essa conversa aqui, e aí eu queria trazer para vocês duas questões. Uma, o uso dessas tecnologias como inibidor de experiência, né, que é uma expressão que tem sido utilizada pela literatura, ou seja, quando a gente se utiliza muito dessa ferramenta, a gente perde a noção da experiência no mundo, digamos assim, offline, do que está ao nosso redor. E o impacto disso, sobretudo entre crianças e adolescentes, tende a ser relevante. E o outro aspecto é a idade, né? Como dar conta disso em diferentes estágios desse crescimento? Então vamos trabalhar a partir dessas duas perspectivas. Começo com Paloma e depois a gente vai para a Valéria. Tá, eu vou deixar o seguinte, a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje em dia já traz a perspectiva de que a gente não é interessante entregar tela para nenhuma criança até os 2 anos de idade, né, por uma questão exatamente de desenvolvimento. 2 anos, então? 2 anos de idade. Sem tela alguma? Sem tela incluindo nenhuma. Aí televisão? Incluindo televisão. Nem o TV Direitos Humanos? Nem a TV Direitos Humanos. Os pais podem conversar em casa. Ótimo, sobre... que bom. Né? Então, a partir disso aí, Juliana, é importante a gente pensar o seguinte: essas grandes empresas que estão tomando conta dessas redes sociais, dos próprios smartphones, dos próprios aparelhos, artefatos tecnológicos que a gente entrega para as nossas crianças e adolescentes, elas estão entregando nesse sentido, na verdade a gente está entregando nesse sentido por achar que elas estão preparadas para isso. E aí a gente tende a dizer que elas são nativos digitais. Eu vou deixar a parte da idade para você, certo? Por que a questão do nativo digital é uma coisa que a gente deve evitar? Porque por mais que eles nasçam, estejam nascendo numa cultura em que tudo está sendo algoritmizado, tudo está sendo trabalhado numa perspectiva digital, da tecnologia digital, eles não nascem sabendo utilizar essa tecnologia. Na verdade, é a tecnologia que está sendo preparada para mexer com esses seres humaninhos, digamos assim, cada vez mais cedo. E aí basta você pensar no seguinte: eu preciso aprender, ou preciso saber ler e escrever para, por exemplo, enviar uma mensagem de voz no aplicativo de mensagem, no WhatsApp, por exemplo? Eu não preciso. Mas basta eu observar os meus pais, clicando naquela figurinha de um microfone, arrastando para cima e falando, e vendo que está um retorno ali, que eu recebo uma resposta dessa mensagem, para eu entender como é que a coisa funciona. Então, tanto é que hoje, nas grandes Big Techs, né, nas Big Techs, a gente tem mais contratação de filósofos, sociólogos, psicólogos, pedagogos. Para quê? Para a gente entender como é que a sociedade funciona, entender como as crianças funcionam de fato e o que é que vai ser mais atrativo para isso. E é o que a gente chama hoje, dentro da comunicação, dentro do direito, que é a economia da atenção. Então, quanto mais a gente se prende a esses aparelhos tecnológicos, mais as empresas lucram. E quanto mais cedo eu me prendo, melhor para as empresas, porque eles têm mais dados, gratuitamente falando, disponibilizados para ele de forma gratuita, e eles podem aí criar mais produtos e serviços e ganhar cada vez mais dinheiro, porque isso é lucro para eles, né? E para a gente é nada mais do que uma ostentação, digamos assim, de um vício, né? Eu falo ostentação porque é uma ostentação da tecnologia, mas vício porque é o que causa essa tecnologia na gente. Então, a ideia é que até 2 anos, 0, e a partir daí, super bem controlado. Na placamãe.org, inclusive no site, a gente tem um contratozinho. Explica para quem está assistindo o que é placamãe.org. Na placamãe.org, que é uma empresa de consultoria voltada para a educação digital, a gente tem no site um material gratuito sobre como você trabalhar isso com seu filho, que é um contrato de uso das tecnologias. Mas aí a gente pede o seguinte: a gente não pede para você usar com uma criança de 3 anos, por óbvio, porque
que ela não vai entender nem o que é um contrato. Mas se você começar a conversar sobre o que é um contrato, as regras de casa, as regras da família, e começar a trabalhar isso a partir dos 7, 8 anos, você já consegue trabalhar. Tem as regras de ouro e tem as regras de prata. As regras de ouro, elas são, assim, não podem ser trocadas de jeito nenhum. São inegociáveis, são os pais que estabelecem. E as regras de prata são aquelas regras que podem ser negociadas, que há uma combinação, um acordo familiar para que aquele contrato, de fato, seja cumprido, né? E tem também as sanções para caso não cumpra uma cláusula contratual de uso daqueles aplicativos, do celular, tempo de tela e por aí vai. Professora Valéria. Bom, Paloma trouxe uma coisa bem interessante, resgatando um pouco, né, a questão do uso das telas, do uso do celular como um vício. E quando a gente fala, né, desse uso pelas crianças e nós, enquanto adultos, responsáveis por essa mediação, e precisamos pensar, né, em que idade essa criança tem condições, do ponto de vista, né, realmente da classificação etária. Até os 2 anos, o ideal é que, no máximo, uma videochamada em família, né, mas que a criança não tenha exposição a nenhum tipo de tela, porque ela está deixando de vivenciar uma série de situações. Ela não tem, inclusive, desenvolvimento, né? A neurociência já fala, por exemplo, dos impactos do uso da tela no desenvolvimento do córtex pré-frontal, né? Que é a área responsável pelo desenvolvimento da nossa cognição. Então, é importante a gente pensar sobre isso. E à medida que a criança vai crescendo, por exemplo, de 3 a 5 anos, pensar que no máximo 1 hora, e que tipo de exposição à tela é essa? Porque você vai deixar a criança lá passivamente, ou se é para assistir um vídeo, em momentos que você possa estar ali dialogando e ela possa participar ativamente daquela interação, né? Os jogos sob maneira, né, nenhuma, então a OMS recomenda de 2 a 5 anos. E isso é bem interessante a gente pensar realmente no máximo 1 hora e essa 1 hora, né, de uma maneira diferente, inclusive com o cuidado ao tipo de conteúdo que está sendo... E quando chega a adolescência? E quando chega a adolescência é o grande desafio, né? Porque aí a pressão social tende a pressão a aumentar, social é né, grande. Para você ter ideia, uma pesquisa que foi realizada pela Tix Kids Online, eles observaram que eles fizeram uma pesquisa em 2015 e depois refizeram essa pesquisa em 2024, verificando as crianças que usavam celular por faixa etária. E houve um crescimento, né, gigantesco das crianças entre 2 a 4 anos, das crianças até 8 anos e das crianças de 13. Subiu, para você ter ideia, hoje em dia 83% das crianças, né, que têm essa faixa etária a partir dos 7 anos já tem um aparelho celular seu. Né? Não é nem emprestado do adulto, porque isso ainda, as pesquisas inclusive têm dificuldade muitas vezes de captar essas informações, porque, veja, às vezes a criança usa o celular do adulto, né? O usuário que está lá é um adulto, mas não necessariamente o celular está sendo usado por ele, né? Então é importante a gente pensar e ter um cuidado com todo esse processo de exposição. E com os adolescentes, né, tem que haver realmente um monitoramento, tem que haver a negociação, porque não basta proibir, é preciso que eles entendam, né, os impactos do uso dessa tecnologia sem supervisão nenhuma e que eles estão deixando de viver experiências que a própria adolescência. Eu vi relatos de professores sobre essa questão da proibição do uso do celular na escola, bem interessante, dizendo que voltou a ver os estudantes interagindo entre eles durante o recreio, né, sem ser com o uso do celular ali, cada um por si, né? No próximo bloco a gente continua um pouco nesse assunto para falar sobre a dificuldade de dar conta, né, numa vida tão corrida. É muito comum a gente ouvir também os pais se queixarem, né, de uma vida muito acelerada, né, do cansaço, e aí então se recorre a essa tecnologia digital como se fosse para entorpecer, digamos assim, as crianças e fazer com que elas fiquem quietas enquanto os pais supostamente vão descansar também nas redes sociais, né, na maioria das vezes. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. A nossa produtora Ana Célia navegou nas redes sociais do programa para perguntar como eram as suas brincadeiras de infância. A gente confere as respostas daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição aborda o tema Infância Hiperconectada. Agora vamos ver o que as pessoas disseram sobre suas infâncias sem telas. É hora do quadro Fala Povo, com a produção de Ana Célia. Jefte Amorim escreveu: na rua, com peão, papagaio, bola de gude.
esconde-esconde, acho que deve ser esconde-esconde isso, né? Garrafão, barra-bandeira. Olha aí, brincadeiras de rua, né? Letícia Castilhos escreveu o seguinte: bonecas, jogos de tabuleiro e brinquedos variados. Bianca Santos: minha infância foi marcada por brincadeiras de rua, interagindo com os primos e vizinhos. E aí, a gente ouve relatos, não é muito difícil, né, ouvir isso, quer dizer, uma infância sem as telas, sem, né, o digital e como essa transformação se efetua. E aí eu vou voltar para aquela pergunta que a gente trouxe no final do bloco anterior, né? Há espaço para a gente pensar nisso hoje ou o mundo realmente mudou? Como conciliar uma brincadeira de rua com tanto medo de violência como as pessoas têm? Ou com a vida corrida, todo mundo trabalhando muito, ocupado, chega em casa cansado? É um grande desafio, né? Como é que a gente equaciona isso, professora? Juliano. Se é que é possível equacionar. Certamente é necessário que a gente resgate, né, alguns aspectos. Obviamente a gente não vai voltar no tempo, né, e deixar de viver todas as mudanças que aconteceram, mas é preciso que a gente pense muito também na qualidade desse tempo. Obviamente a gente não vai ter mais o cenário que a gente tinha anteriormente, enquanto éramos crianças e adolescentes, mas a gente tem as opções de parques, né, dentro das nossas casas, algumas brincadeiras, os jogos de tabuleiro, né, em que medida, por exemplo, os pais brincam com os filhos, né? Hoje a gente sabe que uma grande parte das famílias, elas têm, né, um número pequeno de irmãos. Normalmente, antigamente as pessoas tinham muito mais filhos, primos que moravam próximos, mas é preciso resgatar essas interações, né, para que as crianças possam conviver e se relacionar com outras crianças, com a própria família e exercitar esse brincar. Como eu digo, tudo é uma questão de equilíbrio, né? O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Né? Tem uma frase que diz muito isso. Então, assim, a gente também não pode endemonizar a tecnologia. Ela traz alguns benefícios e as crianças e os adolescentes precisam aprender a utilizá-la de modo crítico. Inclusive, a cultura digital é uma das 10 competências gerais, né, que a Base Nacional Comum Curricular estabelece, ou seja, todas as crianças e adolescentes na sua escolarização precisam, né, desenvolver competências e habilidades relacionadas à cultura digital, mas é preciso resgatar essa questão da condição humana, que é necessariamente da relação com o outro. E, na infância, essa relação humana, sobretudo, além de em outras fases também, mas na infância é através do brincar. Então, a gente precisa estar olhando para esse brincar e resgatando, né, fazendo adaptações, trazendo, né, vamos, em vez de comprar um jogo eletrônico, vamos comprar um jogo de tabuleiro e vamos resgatar, né, toda a magia que esse jogo traz do ponto de vista da interação, para que a criança desenvolva sua imaginação, sua curiosidade e volte a ser criança. Professora Paloma. Perdão. E eu acho engraçado o pessoal ter medo de deixar os filhos na rua e não ter medo de deixar os filhos sozinhos dentro de um telefone. Geração do quarto, né? A geração que é o que a do quarto. gente chama de geração do quarto, exatamente. Por quê? Porque ou a pessoa desconhece o que existe de risco ali dentro daquele smartphone, a internet livre, né? Ou então você, de fato, não está nem aí para a integridade física, psíquica e cognitiva do seu filho. Né? A gente falou muito em a questão do desenvolvimento cognitivo aqui. Você entregar um celular com a internet aberto para o seu filho, para sem dar qualquer instrução, sem fazer qualquer controle, Juliano e Valéria, a gente pode dizer sim que é uma violação à integridade cognitiva do seu filho, né? E aí vai gerando outras violações, inclusive ao direito de brincar. Ele tem o direito de brincar e ele está sendo tolhido desse direito porque a partir do momento que você entrega essa ferramenta, ele fica ali fechado naquele mundo da digital, né? Da hiperconexão. E aí eu acho que é como a Valéria disse mesmo, é a gente trocar pode usar inclusive as ferramentas digitais para marcar esses encontros e gerar esses encontros de uma forma um pouco mais analógica. Imagem e ação é maravilhoso em família. Né? A literatura, sobretudo essa que pensa de maneira mais crítica, também tende a chamar a atenção para o fato de que não se trata só de uma tecnologia, é também é muito mais do que isso, é uma ideologia, não é? Ou seja, a ideia de que só somos alguém se estivermos com um equipamento desse da mão, se não estivermos nas redes sociais, é como se não existíssemos, não é verdade? E aí eu gostaria de repercutir isso com vocês, assim, para a gente refletir junto. O que é que isso também é uma barreira, quer dizer, reconhecer que é um conjunto de ideias, né? Ou seja, reconhecer que é algo muito mais poderoso do que a gente pode imaginar, né? Porque é um conjunto de ideias que faz com que as pessoas se sintam obrigadas a estar nesse ambiente e rejeitar o ambiente offline ou uma brincadeira de tabuleiro ou nas ruas, né? E aí, começando com a professora Paloma e vindo aqui para a professora Valéria, porque eu queria ouvir, a partir de uma perspectiva mais, digamos assim,
de uma disputa que envolve geopolítica, né, uma disputa de poder, econômica e de poder, né, por controlar o comportamento dos indivíduos e o reflexo disso no dia a dia, em casa, né, quando os próprios pais talvez não reconheçam o que é que está por trás desses equipamentos. Professora Paula. Tá, eu costumo dizer que tudo é culpa da cultura, tá? Tudo para mim é culpa da cultura que a gente decide se inserir, tá? Não de um ponto de vista ruim não, mas tudo mesmo. Porque se a gente começa a pensar que eu devo, sim, utilizar aquele smartphone daquela marca, que eu devo utilizar aquela rede social para me sentir inserida, que eu preciso mandar determinada foto para um grupo de amigos e adolescentes para eu ser aceita num determinado grupo, que eu opto não conversar com os meus filhos, né, ou com os amigos dos meus filhos sobre limites de uso de tela e por aí vai, porque isso é uma coisa que se ninguém está fazendo, eu também não vou fazer, e a minha vida é no celular, então também preciso passar para os meus filhos que isso precisa ser feito, eles precisam viver assim. Se a gente começa a trabalhar dessa forma, a gente passa a ter dentro de casa não um ser humano, e a gente passa a ser não um ser humano, mas mais um escravo, digamos assim, do que a gente tem aí eu vou usar uma palavra que quase ninguém gosta, que é capitalismo, né? Então, a gente passa, sim, a ser mais uma massa de manobra dessas indústrias, né? Indústria tecnológica, digamos assim, para que a gente possa, por exemplo, disponibilizar cada vez mais dados para essa indústria tecnológica. Essas grandes empresas que monopolizam esses dados têm um poder absurdo, como você falou, geopolítico, socioeconômico, porque eles conseguem controlar toda uma sociedade, seja do ponto de vista de uma opinião política, seja de uma ideologia, seja do ponto de vista religioso, seja de um ponto de vista jurídico. Eles conseguem controlar fake news para uma eleição. Por que é que eles não conseguem controlar o que é que você gosta ou deixa de gostar, o que é que você vai fazer daqui a alguns anos, tá? Então, quando a gente fala em ter o controle, utilizar aplicativos de controle parental, de sempre conversar, de fazer contrato, a gente não está falando só de uma perspectiva de que isso vai ser melhor para a sua vida profissional, sei lá, para você vai ser um adulto melhor. Não estou falando porque eu estou falando de uma formação de um ser humano para uma sociedade que eu almejo lá na frente. Onde é que eu moro? Eu moro no Brasil. O que é que eu espero enquanto sociedade aqui em Recife, Pernambuco, daqui a, sei lá, 10 anos? Daqui a 10 anos, Juliana, minha filha vai estar com 26 anos. O que é que eu quero? Né? O que é que eu espero? Qual é a referência que eu estou dando hoje enquanto adulta para essa adolescente que daqui a 10 anos vai ser a adulta dessa sociedade? Como é que ela vai lidar com esse tipo de questão? Quais são as opiniões que ela vai colocar para frente? Quais são as ferramentas que ela vai estar utilizando e como ela vai estar utilizando isso? Então é muito mais do que só utilizar pelo utilizar. A gente tem que pensar que é uma ferramenta e só uma ferramenta, lembrar que a gente é ser humano e que a gente domina, né? Que a gente está acima disso aí e que a gente está formando ainda assim cidadãos. E que aí a gente precisa ficar bem atento na economia da atenção, a questão do poder das big techs e como elas, grandes empresas, estão influenciando no meu comportamento no dia a dia. Professora Valéria, resumindo, é como se fosse olhar para as crianças e adolescentes como seres humanos e não como startups. Passa por aí? Exatamente, Juliano. Resgatar essa condição humana, né, essas relações, e muito pensando que nós, enquanto adultos, somos modelos, né? Nós, enquanto pais, mães, né, professores, familiares, nós somos modelos. Então, quando a gente está focando muito no desenvolvimento da criança, na atitude, no comportamento da criança, mas ela termina sendo reflexo daquilo que a gente faz. Então, a gente também precisa se reeducar para usar essas telas e essas tecnologias, inclusive a partir de percepções de que nós somos referências. Então, na hora em que a gente está em família, que é para todo mundo estar fazendo uma refeição, todo mundo está ali dialogando, está cada um no celular, a gente se propõe a sair para fazer um programa em família e ninguém larga o celular, né, para fazer absolutamente nada. A gente está junto realmente, aí tem a questão da presença, que é muito importante e que a gente precisa resgatar, dessa presença humana, né? Vamos fazer determinados acordos, né? A hora que todo mundo em casa desliga o celular, lógico que a vida adulta traz muitas outras necessidades que a gente às vezes, né, termina se tornando um pouco do que Paloma trouxe da questão do escravo, mas é importante a gente olhar para isso, porque a gente tem a falsa sensação, por exemplo, que o filho está seguro dentro do quarto, né? E ele não está, ele está muito mais, né, propenso a acessar conteúdos inadequados, né, a sofrer um certo tipo de violências, a pedofilia, uma série de coisas. E aí é preciso controle parental, é preciso controle, né, existe aí os aplicativos que favorecem esse controle, inclusive de tempo de uso, o próprio Family Link, que é muito conhecido, né, que você pode dizer, olha, é 1 hora e pronto, e depois você pode estar a quilômetros de distância, você veicular o seu celular, né? Ele vai bloquear, ele não vai mais conseguir acessar, né? Então é muito importante pensarmos sobre isso, porque nós somos, né, modelo enquanto adultos. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos.
A repórter Bianca Santos traz uma pergunta da psicóloga Monique Pontes. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema a infância hiperconectada. Agora, no quadro Educar para os Direitos Humanos, a repórter Bianca Santos traz uma pergunta para as nossas entrevistadas. Um estudo publicado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação revela que nos últimos 10 anos o uso da internet por crianças de 6 a 8 anos do Brasil dobrou, passando de 41% para 82%. O isolamento social durante a pandemia também contribuiu para esse aumento, ampliando o acesso a dispositivos digitais desde cedo. No Educar de hoje, contamos com a participação de Monique Pontes, psicóloga e especialista no tema, que traz a seguinte questão que você acompanha agora. Sabemos que os malefícios de infância hiperconectada vão desde dificuldades na atenção e na concentração, a prejuízos no sono, prejuízo na interação social e tantos outros. Mas o ponto que eu gostaria de levantar é como está a cobertura midiática em relação a esse tema. Será que estamos num cenário excessivamente alarmista ou será que ainda é insuficiente? Será que é necessário continuar veiculando informações para alertar pais, educadores e professores a respeito dos danos desse uso excessivo? Ou será que já estamos no cenário alarmista demais e precisamos dar um passo para trás e falar, por exemplo, sobre os benefícios de uso saudável? Alarmismo ou insuficiência? Como está a cobertura midiática atual? A gente agradece a psicóloga Monique Pontes pela pergunta e já passa para vocês. A gente, de certa forma, vocês, né, na verdade, falaram sobre isso ao longo já do programa, mas algum ponto que vocês gostariam de ressaltar ou alguma questão que não foi falada que vocês gostariam de trazer? Juliano, outra coisa bem importante nesses impactos, né, do uso excessivo das tecnologias para a infância tem a ver com as questões também biológicas do impacto no sono, no desenvolvimento, né, enfim, né, nos impactos na concentração da criança, numa certa agressividade, né, na hora que você tira o celular, porque ela se habitua. O celular, ele, né, a usar, né, dependendo do que a gente faz, mas a maioria das coisas que a gente usa, a gente produz dopamina, porque ele dá uma sensação de prazer imediato, seja um vídeo que a criança está assistindo, seja um jogo. Então, em qualquer situação onde a criança, né, se sentir desconfortável, ela vai querer compensar com o uso do celular. E isso vai fazer com que cada vez mais ela esteja ali, né, precisando daquela ferramenta, né, para fazer as coisas mais simples. A questão, por exemplo, das refeições. Tem várias, né, crianças, uma boa parte, que está habituada a fazer refeição assistindo as telas, seja no celular, no tablet, enfim. Então, é preciso que a gente pense nos detalhes, né, dessas questões que têm a ver com esse dia a dia e nos impactos que realmente eles são biológicos, sociais, emocionais, né, distúrbios de sono. Os estudos aí da pediatria já têm trazido que o uso da tela, inclusive o desenvolvimento da questão, né, oftalmológica, a luz azul, ela traz uma série de prejuízos. Então, veja, é uma reação em cadeia, é preciso olhar com bastante cuidado, não é simplesmente usar ou não usar, né? Mas é preciso olhar para tudo isso. Eu estou disposta a prejudicar o desenvolvimento do meu filho, da minha filha, né? Em função de uma comodidade muitas vezes, né? Ou eu vou, né, deixar e depois vou ver no que vai dar, né? Então, a gente não pode desconsiderar jamais tudo isso que está, né, sendo trazido aí do ponto de vista dos estudos que mostram e comprovam cientificamente esses impactos. Professora Paloma, alguma questão? Não, acho que é isso, a irritabilidade, a questão do sono, a questão da alimentação, a questão do desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo. E a gente pensar que os pais, os responsáveis, né, podem trabalhar isso com um diálogo realmente dentro de casa, mostrando as notícias do que está acontecendo no mundo em relação ao uso ou não uso das tecnologias e o porquê dessas proibições, o porquê dessas questões que estão acontecendo. A gente trabalhar com um contrato determinando a idade, a gente mostrar como utilizar junto a tecnologia, utilizar uns controles parentais, aplicativo de controle parental, e estabelecer esse controle mediado, né? Eu não gosto muito da palavra controle, mas eu acho que é esse diálogo aberto com aquela criança, com aquele adolescente, para manter, inclusive, a confiança nessa relação, para não chegar aquele momento, sabe, Juliana, de dizer assim, estou conversando com uma pessoa num jogo online que eu não sei nem de onde é que é, de outro país, mas estou aqui, eu quero
treinar meu inglês, e de repente essa pessoa começa uma conversa que pede, ó, não conta para o teu pai, ou então quem é que está aí na tua casa? E você simplesmente não tem abertura para receber isso do teu filho, né, ou da tua filha, de chegar e dizer, ó, hoje eu estava conversando num jogo e um cara ou uma pessoa simplesmente perguntou quem é que estava na minha casa, se eu estava sozinho, se eu não estava, e se eu poderia guardar um segredo, quando na verdade a gente sabe que criança e adolescente não pode guardar segredo da gente, né, que somos os pais os responsáveis. Eu acho que esse diálogo aberto é essencial para ter esse convívio, ser e estar no ambiente digital. E o papel da escola, né? A gente já vivencia aí um certo tempo decorrido dessa proibição, né, nas escolas. E aí que avaliação vocês fazem da mudança, inclusive, de perspectiva dentro das escolas e o papel da escola nessa missão? Certamente o papel da escola continua sendo fundamental, né, nessa formação crítica de uso das tecnologias, né, para o bem, para a questão da ética que é necessária. A gente sabe que a lei, né, que foi recentemente aí publicada, algumas escolas já tinham implantado vários sistemas de controle, né, porque já existia isso. E aí a gente aqui em Pernambuco já tinha uma legislação municipal. E aí as escolas, elas, né, realmente precisavam, porque muitas vezes as famílias também não contribuíam, né, no sentido de entender que aquilo ali era uma necessidade pedagógica. A criança na escola ela tem que estudar e aprender e vivenciar experiências de aprendizagem nas mais diversas áreas, onde a tecnologia pode sim ser usada, mas para finalidades pedagógicas, né? E que a gente sabe que não era o que acontecia com o celular, né? Com toda a questão da dispersão, inclusive gerando uma série de outras questões que fogem, inclusive, né, da ordem das relações na escola. Então, a escola tem um papel fundamental. Como eu citei anteriormente, existe uma das competências gerais, que é a da cultura digital, que precisa ser trabalhada pela escola. Como é que eu uso a tecnologia ao meu favor, o celular, né? O que é que eu posso, as próprias ferramentas aí de inteligência artificial, né? Que chegaram aí bem, né? Trazendo uma série de questões para a sociedade e para as escolas, e é preciso que as escolas estejam ali trazendo a temática, trazendo sim o uso da tecnologia com finalidade pedagógica, mas reforçando sempre a necessidade realmente da proibição do uso do celular, porque ali não é o espaço para se estar usando o celular, ali é o espaço para se conviver, que a gente vai para a escola para a gente aprender a conviver em sociedade e para a gente ter outras aprendizagens, né? E não para a gente ficar preso a uma tela. No próximo bloco, a gente tem, na verdade, o último bloco, né, o quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos. E aí, nesse próximo bloco, no quinto e último bloco, a gente trabalha perspectivas, né? Uhum. Diante desse cenário, né, que foi tratado aqui, o que dizer em relação ao futuro? A gente volta daqui a pouco. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre infância hiperconectada. Eu fiquei com a sensação que a gente chegou no quinto e último bloco meio pessimista, assim, destacando os aspectos muito mais negativos do que positivos da tecnologia. Mas diante desse cenário, né, das evidências que têm surgido, da movimentação do ponto de vista legal, né, no sentido do reconhecimento dos danos e assim então estabelecer determinadas restrições, que balanço vocês fazem? E também do ponto de vista da educação, né? Quer queira, quer não, as pessoas aprendem utilizando também, né, esses equipamentos e, quer dizer, há um processo de aprendizado, digamos assim, em relação às consequências. Que balanço vocês fazem do que a gente falou até agora e também perspectiva de futuro? Primeiro, professora Paloma, depois, professora Valéria. Puxando de novo para o lado jurídico, a gente tem aí a Política Nacional de Educação Digital, que foi implementada em 2023 e está sendo trabalhada, na verdade, é uma política pública regulatória, está sendo trabalhada pelo governo federal para capacitar as escolas e os professores para trabalhar essa perspectiva da educação digital nas escolas, né? E aí a gente casa com a BNCC para tentar fazer valer essa competência da cultura digital. O que é a BNCC para quem está Base Nacional Curricular Comum, né? Que está trabalhando aí com toda a estrutura escolar do ensino do nosso país. E aí a partir dessa perspectiva, Juliana, eu acredito que a gente vai ter sim um impulsionamento na qualidade do uso da tecnologia, porque essa educação digital ela não é só para criança e adolescente. Então, assim, proibir o uso do celular nas escolas
fez uma paradinha, digamos assim, deu uma parada para que os professores pudessem se capacitar, para que os gestores pudessem se capacitar, para a diretoria poder se capacitar, para os pais prestarem atenção. Provocou um debate na sociedade, né, em casa. Exatamente, para que a gente possa se movimentar enquanto sociedade e dizer assim, ó, criança e adolescente, segura aí, que assim, vocês vão usar, mas a gente primeiro precisa organizar a sociedade que está completamente descontrolada e nas mãos das grandes empresas de tecnologia. E não é isso que a gente quer. Então, a minha perspectiva é de que o futuro aí vai ser maravilhoso, levando em consideração a educação digital, que faz parte também de um direito humano que a gente tem. Certamente. E a gente nunca viveu como hoje um momento com tantas possibilidades do ponto de vista tecnológico, né, para que a gente possa usá-las ao nosso favor, ao nosso bem. A tecnologia é meio e não fim em si mesma, né, mas é preciso saber usar de modo crítico. Então, a escola é um espaço de potência, a família é um espaço de potência para usar tudo isso a nosso favor. Há toda uma movimentação da sociedade, inclusive de organismos como a própria Unesco. Ano passado foi publicado os referenciais, né, para a formação de professores sobre a inteligência artificial, e esses referenciais eles trazem, né, uma série de direcionamentos para os professores do país inteiro de como é que eles podem estar trabalhando do ponto de vista educacional essa inteligência artificial. Então é preciso que a gente olhe, né, para as questões negativas, reflita sobre elas e que a gente redimensione a nossa prática e aproveite aquilo de bom que a tecnologia tem. Porque a tecnologia tem muitas coisas a nos oferecer, facilita a nossa vida, mas é preciso sim, né, essa parada precisava existir para a gente poder, né, dar olhar. Ela o direito dela, né, que é de ferramentas. Isso. Exato, o lugar dela de ferramenta. O lugar dela de ferramenta. Ela jamais vai substituir o ser humano. E agora, de fato, para a gente encerrar, 1 minuto para cada um de vocês, dar dicas de onde encontrar informações, né? A professora Paloma já destacou o Placa-Mãe. Então, ou repetir o Placa-Mãe, ou então recomendar, e a professora Valéria também, para quem está nos assistindo, onde buscar informações? Tá, vocês podem procurar o site da placamãe.org, no Instagram da placamãe.org, vocês podem procurar a SaferNet Brasil, o nic.br, vocês podem me procurar também no meu Instagram, que é Paloma Saldanha, e a gente está falando o tempo todo sobre educação digital, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e proteção de dados. Além das referências que Paloma trouxe, a gente tem um site do Educa Mídia, que tem uma série de materiais produzidos para a família, inclusive sobre usos de tela, sobre como construir esses acordos didáticos. A gente tem aí o próprio site da Unesco e a página da Unesco, que traz muitas discussões sobre essa perspectiva do uso da tecnologia. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que é de inteligência artificial na educação também, que discute bastante isso, o GPTDIC da Unit Sergipe, né? Então, a gente tem aí uma série de possibilidades, né, de estar aí buscando esse conhecimento e se informando. A gente precisa aprender, né, enquanto pai, mãe, família, sociedade, cada vez mais sobre a tecnologia e sobre como ela pode estar a nosso serviço. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Queria agradecer demais a professora Paloma Saldanha, né, pela participação aqui no TV Direitos Humanos, professora Valéria Oliveira. A gente que agradece. Muito obrigado pela participação de vocês. O TV Direitos Humanos é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.